Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Bom, com essa passagem percebemos que o processo continua. Agora com o começo, da posse da promessa pelos israelitas. Desde que o homem pecou, e desobedeceu a Deus, essa palavra processo passou a fazer muito sentido para nós. Nem sempre as lições que tiramos, desse processo são como deveríamos, fazer. Mas Deus sim. Nós percebemos que ao exercitar no homem, o desejo dele inicial era, além de exercitar, relacionar-se com o homem. Porém, devido à desobediência, à dureza do homem, distanciou-se de Deus. Mas ele, ao exercitar, ele vai fazendo. E olha que, mesmo diante da sua grandeza, da sua sabedoria, da sua inteligência, mesmo assim, nós percebemos em vários momentos desse processo, que ele vai fazendo observações, fazendo percepções. Nós vemos isso na própria palavra, em alguns momentos, onde ele diz que pesou-lhe o coração por ter criado o homem. Outra vez que ele voltaria atrás em alguma questão ou outra dentro de uma intervenção. Intervenção essa que nem sempre era uma intervenção racional. Muitas das vezes era uma intervenção mais por amor. Porque se formos observar o quanto somos resistentes e de dureza de coração, já teríamos sido consumidos como povo por várias vezes, e Moisés acabou colocando a cabeça dele a prêmio em prol desse povo de dura cerviz. Vemos em Números de 7 a 11, nós percebemos a guerra, por exemplo, como a forma com que os cativos, por exemplo, ficam vulneráveis, como que as questões, os conflitos e os confrontos são assim, ruins, são histórias tristes de um ser em prol do outro, ou de interesses de um em prol do outro. E percebemos que o projeto inicial de Deus não era isso para o homem. Ele não tinha um sonho, ele não tinha no coração dele esse desejo quando criou o homem. Porém, o homem, com a sua dureza, com a sua desobediência, e não querendo ter esse relacionamento, não querendo ter esse aprendizado junto ao seu Criador. Porque é interessante que o homem sabia da capacidade de Deus em gerir tudo. Ele percebia. Mas a fé é importante por isso, porque quando nós acreditamos, sem questionar, nós sabemos que Ele é Deus e que Ele fez todas as coisas. Um dos intuitos e um dos problemas de Lúcifer, por exemplo, que nós percebemos é que ele não teve fé que foi criado por Deus. Ao existir, é um anjo de luz, acredito eu que
em determinado momento ele questionou algumas coisas, algumas questões, e não tinha a certeza de que fora criatura, que fora criado, porque para uma criatura se colocar a ponto de sobrepujar o seu Criador, ela não tem certeza que o seu Criador que viera, né, a ser o mentor de tudo, porque senão ela não, com essa certeza fidedigna, né, ela não tomaria tal decisão. Então a fé é muito importante por isso, porque você acreditar que você é criatura e que Ele é o Criador, e isso, pronto, basta, né, para que os nossos corações fiquem tranquilos e para que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Quando nós temos dúvidas quanto a isso, passa a não existir fé. E aí vários questionamentos surgem, como surgiu no coração, né, do filho, do anjo de luz, a ponto dele acreditar que poderia estar acima do Todo-Poderoso. E isso cria uma distância, né, entre nós e Deus. Depois nós vemos várias dificuldades, né, extremas do homem relacionar com Deus. Em Números 31 de 15 a 18, nós percebemos como que em algumas questões de guerra, por exemplo, eram decididas coisas que nós ficamos até meio que assustados com uma forma com que, por exemplo, Moisés diz lá, né, deixastes viver todas as mulheres, eis que essas por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre as congregações do Senhor, agora, pois, matai dentre as crianças, todas do sexo masculino, matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Então, nós percebemos que essas decisões, né, são tomadas devido à dureza, né, do coração do homem, né, e aí surgem os confrontos e situações que tem que ser tomada, né, algumas atitudes que nós até achamos, né, desnecessárias, mas depois entenderemos por que e o motivo, mas tudo por causa da dureza, né? Percebemos que fazia os ritos, por exemplo, para quem matar ou fosse pego, né, pegassem corpos na guerra. Então, as pessoas que matavam na guerra ou que pegavam em corpos na guerra tinham um rito de purificação. Lá em Números de 31, de 19 a 24, nós vemos uma forma de justificar, né, o expiar por esses acontecimentos. Então, nós percebemos que Deus, ele via aquilo ali de uma forma a ponto deles terem que passar por um processo de purificação, mas infelizmente necessário nesse conflito, nesse confronto, né, devido à dureza do coração dos homens. Percebemos a divisão, por exemplo, entre militares e levitas, ou não levitas, né, uma necessidade no plano, por exemplo, inicial da criação do homem. Nós não tínhamos certeza dessas necessidades de bens que agora eram divididos não só entre civis e não civis, mas entre levitas, né, pessoas que ficaram destinadas a cuidar das questões de ritos e de coisas sagradas perante o povo. E essas pessoas, elas debatiam, elas tinham uma forma ali, né, de serem agraciadas, né, com coisas materiais por necessidade. Necessidade é essa que no plano, né, na criação do homem não existia, porque Deus fez, né, de uma forma que as coisas fossem harmoniosas
não tendo essa necessidade a princípio. Se olhar em Números 32:1, por exemplo, nós vemos aqui: disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois será recolhido ao seu povo. Em 32, de 8 a 17, Números 32, de 8 a 17, ele diz: assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefona, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu todas as geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levaste em lugares de vossos pais, para aumentares ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apresentando-os diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Então, nós vemos esses confrontos, a necessidade desses confrontos, né, muito em decorrência da dureza. Você vê que muitas pessoas que talvez chegariam, né, nessas terras não chegaram devido a, durante esse processo, não entenderem, né, o motivo pelo qual, às vezes, devemos, durante um processo, passar por um deserto. Né? Porque o deserto é o local de humildade, de humilhar, de aprender, de fazer reflexões, coisas que, quando estamos no Egito, onde, né, temos todos, mesmo que como escravos, né, toda a forma de subsistência básica, ou até mesmo agora, quando numa terra que mana leite e mel, né, ao chegar lá, às vezes nos esquecemos do Senhor, como os hebreus esqueceram lá no Egito, né, que ele era o Senhor de Abraão, de Isaque e de Jacó. E foi também, né, de quem foi o responsável por os levar, né, na época de fome para o Egito, que foi José, que tinha Deus como Senhor de sua vida. Tudo que percebemos, né, nesse confronto aqui, nós percebemos o quê? A posse de bens de filhos de Deus se apossando de bens de criaturas, apenas criaturas, quer dizer, pessoas que não viam Deus como Senhor. Então, não confessavam Ele, né, como Senhor, mas tudo pela dureza, né, do coração, pelo pecado. No versículo 33, vemos a descrição da passagem do povo, né, desde o Egito às terras prometidas, todas as passagens paradas, né? Deus criou o homem para viver em harmonia com tudo, mas, né, devido à desobediência, o homem ficou entregue à sua própria sorte. Daí percebemos que o deserto, metaforicamente falando, né, é o lugar mais seguro para o servo do Senhor, para aquele que é servo do Senhor.
pois lá ele percebe a necessidade, né, de sobrevivência e o senhorio dele sobre as nossas vidas. Uma vez que fora, como no Egito, ou agora nas terras que mandam leite e mel, né, vem o perigo do conforto, né, de acharmos que não corremos mais riscos iminentes, de acharmos que podemos ser senhores de nós mesmos. Se você perceber sobre sorte que eu falo aqui, né, entregue a sua própria sorte, olha que interessante, em Números 33, 54. 33, 54 diz: herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa darei herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdarei segundo as tribos de vossos pais. Então, nós vemos aqui, né, sobre a crítica, por exemplo, de passagens que narram horrores na guerra, né? Se nós vemos em Números 33, 55, nós vamos ver por que, pela dureza, pela arrogância, né, de nós seres humanos, o egoísmo, a prepotência, o pecado, né, e criamos até os dias de hoje confrontos de um com o outro, né, de forma que o que era para ser para todos, né, onde os povos seriam todos iguais, o pecado faz com que isso seja impossível, né? A dureza, a forma com que olhamos e a nossa malícia, os nossos desígnios do coração. E aí chegamos, né, a essa forma, né, de se fazer as coisas pela dureza do nosso coração. Olha só, capítulo 33, 55 de Números. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Então, devido à dureza, até o inimigo ele tinha que ser tratado de uma forma rude, às vezes até pesada, como os críticos, né, fazem. Tanta coisa que você vê, né, o Senhor mandando fazer, até com crianças, né, que horror. Então aqui tem a explicação por que em algumas questões eram feitas desta forma, porque aquelas crianças, né, descendentes daquelas que estavam ali, amanhã elas teriam problemas de conflito e confronto com aquelas agora que estavam se apossando da terra, né? Então, o problema do homem sempre foi e sempre vai ser esse, a natureza, né, os desígnios do coração dele. Então, nós vemos aqui a herança, né, dos que fazem dele o Senhor de suas vidas, em Número 34, de 16 a 18, olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os homens dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num. Tomarei mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em heranças. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefone. E aí ele vai citando, né, os príncipes ali que herdariam cada um segundo a herança, né, da sua casa, das 12 tribos. Em Números 35, 6, nós vemos a herança dos levitas e, infelizmente, a constatação, né, da índole mal dos homens homicidas, né? Então, 35, 6, das cidades, pois, que darei aos levitas, 6 haverá de refúgio, né? Será de refúgio, as quais darei para que nelas se acolha o homicida. Além dessas, darei 42 cidades. Então, os levitas recebem, né,
autoridades e é destinado a algumas para os homicidas. Quer dizer, já sabia Deus que contendas teriam, infelizmente chegariam até a esse descumprimento, né, de um dos mandamentos maiores, né, que não matarás, e o problema, né, da dureza e do pecado, né, da desobediência do homem. Mas o processo permitiu, né, hoje, graças a Deus, termos formas mais inteligentes, né, dadas pelo próprio Deus. Tem uma matéria interessante que fala sobre o design, né, do universo. Então ele mostra que acreditam-se, né, pessoas PhDs, intelectuais, né, que Deus ele dá a capacidade a alguns homens para desenvolver algumas coisas, né, dentro da necessidade deles. Então Deus ele está durante esse processo, e nesse processo até os dias de hoje, por exemplo, as causas são resolvidas de formas, né, muito mais inteligentes. O homem desenvolveu, ou a sociedade desenvolveu, e chegamos, né, nos dias atuais, onde resolvemos essas questões, né, de uma forma muito mais. Mas isso não impede, né, que o homem seja tão duro de coração quanto antes, né? Nós só vemos que nesse processo essas questões são resolvidas com uma forma mais essas causas, né, de uma forma mais inteligente. Em Números 35, de 16 a 21, né, de 35 a 16 a 21, por exemplo, fala sobre a execução dos homicídios. De 35, de 22 a 34, por exemplo, tem aqui, ó, porém, se o empurrar subitamente, nem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre matador e o vingador do sangue, segundo essas leis. Então nós vemos em 35, 22, 34 e várias questões no sentido, né, dessas leis perante os homicídios. Quer dizer, confrontos iriam existir, né, na sociedade de muitas pessoas. Isso, infelizmente, pela dureza do coração do homem. E por que a lei acerca dessas coisas, né? Se nós vemos aqui em Números 35, 34, né, diz o quê? Números 35, 34. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, ele já deixava decidido essas causas, né, porque ele habitava no meio do povo e queria que essas questões fossem resolvidas, né, na época dessa forma, segundo a lei, né, o mandamento, e segundo os deveres, né, que tinham sido instituídos lá já em Levítico, né? Então seria olho por olho, dente por dente, uma forma de, se alguém fizesse um mal, que fosse feito a ele. Porém, né, nesse processo as coisas foram melhorando. Então hoje, né, existe tribunais, existe uma forma, uma conduta, não que os seres humanos se tornam melhores, mas eles perceberam, né, passou a perceber as coisas de uma forma mais inteligente, e Deus foi dando capacidade, né, para que os homens, não só na educação, mas nesse processo de formação do ser humano, a melhorar essas questões. Eles têm que ser muito inteligentes quanto a isso. Findando então esse quarto livro, né, de Moisés, que é Números, nós percebemos em Números 36, 13, né, que diz assim, no finalzinho lá: são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então ele passa outros
mandamentos e outras questões em relação a heranças e tal, mas todos os ritos, holocaustos e mandamentos, né, juízos que foram criados pelo Senhor, foi feito devido à dureza, né, da servidez do homem. O homem não entendeu que ele é servo e só assim ele pode, né, alcançar paz no seu coração, porque ele não tem capacidade suficiente, apesar de acreditarmos. Por isso que é muito ruim, e eu passei a não fazer mais isso, eu pelo menos me policiar para não, né, porque às vezes nós somos falhos, mas criticar principalmente lideranças. Por quê? Porque a verdade é que o homem é mau, nenhum homem é bom. E também sempre reprimir, né, quem às vezes faz alardes e joga confetes, né, em seres como nós, porque todos nós pecamos e fomos da glória de Deus. Nenhum homem é bom, só Deus é bom. Mas nenhum, né, vai conseguir a perfeição. Todos são de dureza de coração. Se não tem uma falha material, se não é imperfeito, uma questão de ideologia, de genética, às vezes de forma de pensar, de caráter, sempre vai ter uma imperfeição. Então, não julguemos, porque somos todos iguais perante o Pai maior. Mas hoje Jesus, né, como Cordeiro Santo, pagou o preço para vivermos em paz e amor. Amém?